Agora nós vamos estudar com um pouco mais de cuidado o livro de Levítico, entender aspectos introdutórios, literários do livro, estudar com mais profundidade também a teologia do livro, a questão da santidade como um tema central em Levítico. O livro de Levítico, como nós já havíamos mencionados no começo da nossa série de aulas, como nós falamos no início das aulas, o nome do livro de Levítico em hebraico é Vaikra, e ele chamou. Essa expressão do hebraico, do título hebraico, ela tem origem no início do livro de Levítico. A primeira frase do livro de Levítico começa Vaikra el Moshe vayadaver Adonai elaiv. E chamou a Moisés e disse o Senhor a ele. A primeira expressão Vaikra, então, dá o título para o livro no texto massorético, no texto hebraico que nós temos acesso hoje. Esse título hebraico ele é bastante sugestivo, porque Vaikra nos lembra de Deus chamando, de Deus dizendo algo para Moisés e indica o alto conteúdo revelatório do livro. O livro várias vezes nos mostra Deus falando diretamente ou com Moisés ou com Arão. Deus chamando Moisés e Arão para lhes revelar algo. Não menos do que 38 vezes no livro, você tem um discurso de Deus direto conversando com Moisés ou com Arão, ou ambos juntamente. Então, esse é o título do texto massorético do livro de Levítico. Na Septuaginta, na versão grega de Levítico, como nós também já mencionamos, o título é Levitikon, relacionado aos levitas. Esse título ele é um pouco inadequado porque nos dá a sugestão de que o foco principal do livro são os levitas, quando na verdade o foco central do livro está na santidade de Deus e no acesso do povo de Deus à presença desse Deus e na manutenção da presença desse Deus no meio do acampamento de Israel. Claro que os levitas têm a sua importância, mas eles pouco aparecem no livro. Na verdade, um grupo específico que tem mais destaque é o grupo dos sacerdotes, que eram auxiliados pelos levitas em geral, mas não são os levitas como um todo que têm esse destaque no livro de Levítico. E daí vem o título da Vulgata Latina, do texto latino antigo que nós temos da Bíblia, né, o título de Levíticos, da onde vem o título em português e nas versões ocidentais, Levítico. Qual é o contexto em que a revelação de Levítico é dada? Isso é muito importante. Há uma continuidade natural entre Êxodo e Levítico. Levítico começa de onde o livro de Êxodo termina. O livro de Êxodo termina com o povo de Deus reunido no Sinai, o tabernáculo montado e a glória de Deus vindo para habitar naquele tabernáculo. E a grande pergunta que fica é, agora que Deus está entre nós, lembrem-se, sempre a ideia é que Deus estava nos céus. Os céus é o lugar da habitação de Deus. E depois que Adão e Eva pecaram, esse Deus que andava entre os seres humanos no jardim se retira. E ele volta a habitar agora com Israel, no meio de Israel, no tabernáculo. E a pergunta que o povo faz é como nós vamos viver na presença de um Deus santo? Como nós vamos ter esse Deus santo aqui entre nós sem sermos consumidos ou sem que a presença desse Deus vá embora e nos abandone? Daí a necessidade de Levítico para orientar o povo a viver uma vida santa e a ter práticas que cultivassem a santidade diante da presença santa do Deus de Israel. Então, o contexto do livro de Levítico é o contexto ainda do Monte Sinai, o contexto de toda aquela revelação que Deus está dando ali no Sinai e da construção final do tabernáculo. Levítico capítulo 7, versículo 38, nos remete a esse contexto do Sinai. O texto diz lá que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai as regulamentações, ou a lei, né, sobre as várias ofertas. Então, ele entregou-a a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Então, o contexto é esse contexto de revelação de Deus a Moisés ainda no Sinai. O Levítico 26:46, já ao finalzinho do livro, também nos remete ao mesmo contexto, mostrando que todo o livro
está envolto pelo Sinai. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. Então, de novo, Deus revelando certas regulamentações, certos mandamentos no Sinai. Então o povo permanece ali, fica ali durante um bom tempo. Nós vamos descobrir que depois de 2 anos, um pouco mais de 2 anos, é que o povo vai sair do Sinai, ou seja, os 2 anos de peregrinação inicial cobrem, né, a saída do Egito e a permanência durante um bom tempo ali no Monte Sinai, no deserto do Sinai. Depois desses 2 anos, então, o livro de Números vai narrar para nós os outros 38 anos de peregrinação no deserto. O contexto é um contexto que vai falar sobre a consagração dos sacerdotes, afinal de contas são eles os responsáveis por fazer esse meio de campo, fazer essa mediação entre o Deus Santo e o povo e a nação de Israel. Então nós temos um bom trecho dedicado à consagração dos sacerdotes. Se você olhar para Levítico 8 até Levítico 10, fala-se do trabalho sacerdotal, da consagração dos sacerdotes e o que acontece quando os sacerdotes não fazem o seu trabalho direito. Né? Já que Deus está entre nós, nós precisamos desse grupo que Deus separou para mediar a presença deles, oferecer os sacrifícios, interceder por nós e assim por diante. E é também no livro de Levítico que nós encontramos o desfecho, né, ou até mesmo o fechamento das leis que estão presentes em Êxodo. Né? Então, quando nós pensamos nos 10 mandamentos, o Código da Aliança, é em Levítico 26, como eu já havia mencionado no estudo de Êxodo, que nós encontramos as chamadas bênçãos e maldições desse tratado de suzerania e vassalagem. Já que a aliança mosaica é uma aliança condicional, então nós encontramos essas condições finais para a bênção e para a maldição em Levítico 26. Levítico 26, versículos 3 e 4 diz: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. E Deus vai mencionando uma série de bênçãos que ele derramaria sobre o povo se eles seguissem os decretos de Deus e obedecessem aos seus mandamentos. Porém, se o povo desobedecesse, mas se vocês não ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, lá em Levítico 26, a partir do versículo 14, Deus diz: e desprezarem os meus decretos, então eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre, que tirarão a visão e lhes definharão a vida. E a gente tem uma série de maldições até chegar na maldição do cativeiro. O livro de Levítico, então, funciona como uma espécie de fechamento para a revelação que nós encontramos a partir de Êxodo 19. O livro de Levítico vai fechar esse processo revelatório que vai de Êxodo 19 até Levítico 27. Em Números, nós já temos o recenseamento para a partida do Sinai. Mas em Êxodo 19 até Levítico 27, nós temos a revelação daquilo que Deus esperava da nação e da lembrança dos atos históricos do Senhor em favor de Israel. Como é que está organizado o livro de Levítico? O livro de Levítico está organizado numa estrutura que tem, primeiro, leis sobre as ofertas em geral. Então, os capítulos de 1 a 7 você tem instruções sobre o tipo de oferta que o povo poderia oferecer e como deveria oferecê-las. Ofertas em relação ao pecado, holocausto, ofertas pacíficas e outros tipos de ofertas. Depois nós temos uma narrativa que descreve para nós o processo de consagração dos sacerdotes e depois a falha de 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, em cumprir o seu papel sacerdotal. Depois, nos capítulos 11 até o 24, versículo 9, nós temos diversas leis, orientações para o povo sobre questões de pureza, de impureza e assim por diante. Depois nós temos uma narrativa no capítulo 24, versículos de 10 a 23, que é aquela narrativa do conflito entre 2 homens em que um deles blasfema o nome de Deus e precisa ser apedrejado por tomar o nome de Deus em vão, blasfemar o nome do Senhor. E nos capítulos 25 a 27 nós temos diversas leis acompanhadas de bênção e maldição, especificamente no capítulo 26, que estão essas bênçãos e maldições. Há alguns indicadores literários do livro que chamam a nossa atenção. Primeiro, a maneira como as regulamentações das ofertas aparecem.
essas regulamentações, geralmente, elas têm a orientação para os adoradores, como eles deveriam oferecer essas ofertas. Então você tem o holocausto, oferta de cereais, sacrifícios pacíficos, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, orientando como o adorador deveria trazer e apresentar essas ofertas. E na sequência, parece ser uma repetição, mas na verdade é a orientação para como os sacerdotes deveriam oficiar o sacrifício. Então, todas essas ofertas são descritas, primeiro, direcionadas ao adorador e, na sequência, direcionadas ao sacerdote. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, de Levítico 1 e depois de Levítico 6, que fala sobre os holocaustos, como os holocaustos deveriam ser oferecidos. Então, primeiro, no capítulo 1, versículos 3 e 4, é direcionada a regulamentação para o adorador. Então, Levítico 1, versículos 3 e 4 diz: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então, aqui há uma instrução sobre como o adorador deveria trazer o seu holocausto, continua nos versículos seguintes, mas está direcionado para o israelita comum. Ele traria o animal, colocaria a cabeça sobre o animal, depois abateria o animal e então o animal seria colocado sobre o altar. Na sequência, lá no capítulo 6, nos versículos 8 e 9, a gente tem a orientação para como o sacerdote deveria oferecer o holocausto. O Senhor disse a Moisés: deste mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar. Então, você tem do capítulo 1 até capítulo 5, capítulo 6, a regulamentação para os adoradores, sobre as ofertas em geral, e depois, a partir do capítulo 6 até o capítulo 7, como os sacerdotes deveriam oficiar essas ofertas. Um outro destaque literário que nós temos do livro é o uso bastante recorrente da palavrinha korban, que é a palavrinha traduzida como oferta. Né? Das 36 ocorrências da palavra oferta no livro de Levítico, 27 estão concentrados nos capítulos de 1 a 7, o que mostra que realmente esses capítulos têm um foco nos sacrifícios, nas ofertas que o povo deveria trazer. Por exemplo, Levítico 2, versículos 4 e 5, essa palavrinha korban, oferta, aparece 2 vezes nesses 2 versículos. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha. Versículo 5, se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha. Então você tem sempre o uso constante dessa palavrinha que vai marcar esses capítulos, indicando que está se tratando de sacrifícios e ofertas. Uma outra palavra, uma outra expressão hebraica que se repete bastante, especialmente no capítulo 4 até o capítulo 6, versículo 7, que também é um marcador literário dessa seção aí, desse trecho, dentro da seção maior de 1 a 7, você tem uma espécie de subseção aí nos capítulos 4 até o 6, versículo 7, é o uso constante da expressão hebraica vanislar lo, e ser-lhe-á perdoado. Sempre essa confirmação de que Deus perdoaria o povo, de que Deus apagaria a transgressão do povo quando eles, em atitude de arrependimento, trouxessem a sua oferta, oferta do pecado, oferta da culpa e assim por diante. Essa expressão está presente, por exemplo, lá no capítulo 5, versículo 13, diz: assim o sacerdote fará propiciação em favor dele, por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. Aquela expressão hebraica, vanislar lo. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Então você tem uma orientação dessa oferta aqui relacionada aos pecados do povo e a certeza que se o adorador fizesse ou trouxesse essa oferta em atitude de fé, ele seria perdoado pelo Senhor. A ideia básica é israelitas pecadores, transgressores, pessoas que constantemente quebram as normas de Deus, precisam de algum meio de expiação, precisam de algum meio para que Deus receba as suas ofertas e os perdoe. Então, esses sacrifícios e ofertas vão possibilitar o perdão do povo e a aproximação deles do Senhor. Um outro indicador literário importante é a expressão zot torat. Esta é a lei de, ou esta é a regulamentação de. Ela vai aparecer diversas vezes entre o capítulo 6 e o 17. Por exemplo, o capítulo 6, versículo 9 diz:
Zot Torat. Esta é a lei do holocausto. Versículo 25. E esta é a lei da oferta pelo pecado. Também no capítulo 11, versículos 46 e 47, sobre os animais puros e impuros, você tem lá a declaração. E esta é a lei dos animais e das aves para fazer diferença entre o imundo e o limpo. De novo, Zot Torat, indicando as diversas leis, as diversas regulamentações que Deus dá a Israel para que Israel viva de maneira santa na presença do Senhor. Nos capítulos 18 a 26, uma outra expressão que se repete é a expressão Ani Yahvé Eloheihem. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Aqui a gente tem a expressão do nome da aliança para lembrar do compromisso que Israel tinha com o seu Deus e que eles deveriam de viver da maneira como esse Deus estabelece, já que ele estava no meio daquela nação. No capítulo 18, versículos 1 e 2, Deus diz a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, Ani Yahvé Eloheihem, eu sou o Senhor, o vosso Deus, ou eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, a presença de Deus deveria marcar a maneira como Israel viveria naquela terra e viveria entre os demais povos que estavam ali em Canaã. Alguns elementos retóricos que chamam a nossa atenção e que a gente deveria destacar se encontram especialmente entre os capítulos 8 a 10, aquela narrativa da consagração dos sacerdotes. Há todo um processo em que Arão e os seus filhos são consagrados ao sacerdócio israelita. Moisés vai oferecer esses sacrifícios, vai atuar como sacerdote, consagrando Arão e os seus filhos, especialmente no capítulo 8. E depois, no capítulo 9, Arão e os seus filhos oficiam, inauguram o seu trabalho como sacerdotes. Uma expressão que se repete constantemente nos capítulos 8 e 9 é a expressão conforme o Senhor lhe havia ordenado, ou conforme o Senhor lhes havia ordenado. Lá no capítulo 9, por exemplo, nos versículos 8 a 10, o texto diz para nós, Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Versículo 10, onde queimou a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, essa expressão, conforme o Senhor tinha ordenado, se repete várias vezes no capítulo 8 e no capítulo 9. Capítulo 8, versículo 4, versículo 9, versículo 13, 17, 21, 29, 36. No capítulo 9, nos versículos 5, 7, 10, 21, vários versículos têm essa expressão, conforme o Senhor tinha ordenado. E o propósito aqui é enfatizar a obediência. Moisés obedece a Deus oferecendo o sacrifício por Arão e seus filhos no capítulo 8. Arão obedece a Deus oferecendo os sacrifícios exatamente como Deus tinha estabelecido para ele no seu ato inaugural como sacerdote da nação de Israel. Mas depois de várias vezes a gente encontrar a expressão conforme o Senhor lhes havia ordenado, ou conforme o Senhor tinha ordenado, quando nós chegamos no capítulo 10, versículo 1, nós encontramos algo que destoa dos capítulos 8 e 9. No capítulo 10, versículo 1, aparece um advérbio, o advérbio não. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que não lhes ordenara. Antes eles vinham fazendo tudo conforme o Senhor lhes ordenara. Agora, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, fazem algo que o Senhor não lhes ordenara. O foco aqui é realmente estabelecer um contraste entre aquilo que vem sendo feito por Moisés e por Arão e seus filhos nos capítulos 8 e 9, e aquilo que Nadab e Abiú fazem no capítulo 10, rompendo com esses atos constantes de obediência como sacerdotes. Como consequência disso, o texto diz para nós que Deus derrama fogo da sua ira sobre Nadab e Abiú e os mata como sacerdotes. Nós não sabemos exatamente no que eles pecaram, o que era esse fogo estranho que o Senhor não lhes ordenara. Há várias hipóteses. O que levou Deus se irar contra esses dois sacerdotes no capítulo 10? A primeira hipótese é que esse fogo estranho, que tem a ver ali com os incensários, que estavam associados ao altar de ouro que ficava no lugar santo, ali onde os sacerdotes transitavam,
né? O incensário, ele deveria, segundo o Êxodo capítulo 30, versículos 7 a 9, ser feito de um tipo de incenso que era um incenso consagrado, um incenso santo, que não poderia ser usado nas demais casas. Os israelitas não podiam fazer esse incenso e acender nas suas casas. Ele só poderia ser feito ali para o santuário e usado ali dentro do santuário. Então, no capítulo 30, versículos 7 a 9, diz: Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Então havia um único tipo de incenso que poderia ser apresentado sobre o altar de incenso que queimava ali dentro do lugar santo. Se você olhar nos versículos 34 a 38 do capítulo 30 de Êxodo, você vai perceber todas as misturas que eram colocadas nesse incenso, né? E a clara advertência de que não poderia ser usado numa casa comum. Havia um incenso que era consagrado. Será que os filhos de Arão trouxeram um incenso comum, incenso, profano? Né? Usaram um incenso que não fosse um incenso sagrado dentro do santuário seria macular a santidade de Deus, seria ferir a separação que Deus queria entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Essa é uma possibilidade, que eles tenham trazido um incenso profano para dentro do santuário, em vez de usar aquela mistura que Deus havia determinado em Êxodo 30. Uma outra possibilidade também é que eles tenham oferecido o incenso no momento errado, um fogo estranho, porque não era no momento apropriado. Êxodo 30, versículos 7 e 8, um texto que a gente citou uma parte, diz que Arão deveria queimar aquele incenso aromático todas as manhãs e também ao entardecer, continuamente perante o Senhor. Será que eles trouxeram no momento errado? Eu acho menos provável essa hipótese, mas é também uma hipótese de que eles tenham trazido no horário errado o incenso para ser queimado num lugar santo. Uma outra possibilidade que também tem bastante chance de ter acontecido, eu creio que a primeira e essa terceira agora que eu vou mencionar são as mais prováveis, a segunda é pouco provável, é que eles tenham usado uma brasa para acender um incenso que foi tirada de outro lugar que não o altar de incenso que ficava ali no lugar santo. Levítico 16, versículos 12 e 13, diz que quando o sumo sacerdote entrasse para fazer expiação pelo povo no lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que era aquele lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? A gente tem que lembrar que tem uma diferença entre o santo dos santos e o lugar santo, né? O santo dos santos ou o lugar santíssimo era o lugar em que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E o lugar santo era o lugar em que os sacerdotes transitavam corriqueiramente. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação lá no dia do Yom Kippur, ele deveria levar um incenso lá para dentro. E esse incenso que ele tirava do altar de incenso que ficava lá na câmara do lugar santo, onde os sacerdotes transitavam, deveria ser um incenso aceso com as brasas do altar. Levítico 16, versículos 12 e 13 diz: Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, que é aquela mistura sagrada, e os levará para trás do véu, porá o incenso no fogo perante o Senhor. A ideia básica é que quando o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, ou santo dos santos, ele não poderia contemplar a glória de Deus, a presença de Deus, e ele enchia aquele lugar com a fumaça do incenso para não contemplar a face de Deus e morrer ali. Mas essa fumaça deveria ser feita com a brasa do altar. Será que eles misturaram a brasa de um outro lugar e colocaram os seus incensários e entraram no lugar santíssimo? Nós não sabemos exatamente, mas Deus trata isso com muita seriedade. E quando Arão fica triste, tem o seu semblante mudado ao ver a morte dos 2 filhos por trazerem um incenso inapropriado ou pegarem brasas de outro lugar que não ali do próprio altar, Deus diz para Arão que aqueles que se aproximam de Deus devem glorificar a Deus. Ele vai ser glorificado por meio daqueles que se aproximam. E Deus mostraria a sua santidade por meio daqueles que se aproximam dele. Ora, se os filhos de Arão não levassem a sério as regulamentações de Deus para se aproximar desse Deus santo e Deus deixasse barato, o povo, de certa forma, não veria com tanta seriedade
a santidade de Deus. Não veria com a reverência devida a santidade que Deus merece, ou a reverência que Deus merece por ser esse Deus grandioso e santo. Já que eles eram sacerdotes, eles tinham a obrigação de demonstrar uma devoção e seriedade para com esse Deus santo que vivia no meio do povo. Tanto que no final do capítulo 10, Deus fala que os sacerdotes não deveriam tomar nenhum tipo de bebida fermentada para que eles pudessem ensinar a Israel a fazer a diferença entre o santo, Kodesh, e o profano, Hol, entre o puro, Tamé, e o impuro, Tahor. Né? E que o povo então pudesse entender que havia uma diferença entre o Deus Santíssimo que habitava no tabernáculo e todas as outras partes do acampamento de Israel, que eram ou profanas, o próprio acampamento, ou imundas, que era o caso do deserto fora do acampamento. Então, provavelmente, quando Deus fala da bebida, indica para nós que os filhos de Arão estavam não sóbrios quando estavam oficiando ali. E por isso eles não foram capazes de fazer uma diferença entre o santo e o profano. Fosse a questão do incenso, misturar o incenso comum com o incenso sagrado, fosse na questão das brasas, misturando brasa comum com brasa sagrada. E para fechar essa questão dos elementos retóricos, nós temos algo muito curioso. Tanto no final do capítulo 9 quanto no começo do capítulo 10, há uma expressão que se repete, que é a expressão lá no final do capítulo 9, no versículo 24, diz: saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu. Essa frase vai aparecer também no capítulo 10, versículo 2. Saiu o fogo da presença do Senhor e consumiu. Só que no versículo 24 do capítulo 9, saiu um fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O fogo que sai da presença do Senhor no final do capítulo 9 é um fogo de aprovação. Porque no capítulo 8, no capítulo 9, Moisés, Arão e seus filhos fazem tudo conforme o Senhor ordenou. E o fogo da presença de Deus sai e consome os holocaustos como sinal de aprovação, de favor. Diz que o povo se prostra e se alegra na presença de Deus. No capítulo 10, versículos 1 e 2, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, fazem aquilo que o Senhor não lhes ordenara. E saiu fogo da presença do Senhor que consome não o holocausto, mas consome o próprio Nadab e Abiú por causa da sua desobediência. E eles morrem perante o Senhor. Então esse é um elemento retórico para enfatizar de um lado a aprovação no final do capítulo 9 e a desaprovação e ira de Deus no capítulo 10. O livro de Levítico também contém literatura legal. Dois tipos de mandamentos ou de ordens aparecem com muita frequência. Você tem os tipos de leis que são chamadas leis apodíticas, que são mandamentos diretos, são ordens gerais que Israel deveria obedecer em todas as situações. Por exemplo, Levítico 19 está repleto de leis apodíticas. Na NVI, Levítico 19, versículos 3 e 4 diz: respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Essa é uma lei apodítica. Israel deveria obedecer em todas as situações, é uma lei direta. Versículo 4 diz: não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Então há uma proibição clara à idolatria, há uma ordem para honrar ou respeitar pai e mãe. São leis diretas. Um pouco mais à frente, Levítico 19, 18, a gente vai lembrar que tem aquela lei famosa que o Senhor Jesus vai chamar de o segundo maior mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essas são leis, então, diretas, gerais, que se aplicam a qualquer situação. Mas havia também as leis casuísticas. Esse tipo de lei era uma lei que sempre impunha uma condição e uma regulamentação com base em determinadas condições. Por exemplo, lá em Levítico 13, que são as regulamentações sobre a lepra, sobre identificar se é lepra, se não é, como deveria proceder, lá em Levítico 13, versículos 2 e 3 diz: quando alguém, ou se alguém tiver, sempre tem esse aspecto da condição, um inchaço, uma erupção, uma mancha brilhante na pele, que possa ser sinal de lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos.
este examinará a parte afetada da pele. E se naquela parte o pelo tiver tornado branco e o lugar parecer mais profundo que a pele, é sinal de lepra. Então você tinha algumas condições para que o sacerdote declarasse se é lepra, se não é, se a pessoa deveria comparecer ao sacerdote ou não. Então, as leis casuísticas, elas são condicionais, né? Elas estabelecem situações bem específicas. O tema do livro de Levítico é a santidade de Deus, essa santidade de Deus que implica um caráter perfeito, um caráter totalmente puro, mas também implica um Deus que tem um padrão, estabelece um padrão, e tudo aquilo que foge desse padrão, qualquer tipo de anomalia, fere essa santidade e deve então ser separada do seu santuário, do seu tabernáculo. O Carlos Oswaldo, meu orientador, professor já falecido, ele, no seu livro Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, tem uma definição muito boa da mensagem de Levítico. Ele diz que em Levítico a mensagem é: a presença santa de Yahvé, do Senhor, entre seu povo exige purificação regular por meio de sacrifícios apropriados e separação nacional de todo tipo de impureza. Deus está no meio de Israel, a presença santa dele exige uma purificação constante, daí as ofertas, os sacrifícios, capítulos de 1 a 7, e a separação de todo tipo de impureza, os capítulos 8 em diante, né? Na verdade, especialmente o capítulo 11 em diante, né? Porque 8 a 10 é a consagração dos sacerdotes, indica como Israel deveria se apartar de certas práticas impuras, cerimonialmente, que afetariam o povo, ou questões morais também, que ofenderiam a santidade de Deus. Na próxima aula, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da teologia do livro de Levítico.